Ok. Então, a nossa unidade curricular, ela tem uma parte de nivelamento, que é essa parte inicial, e depois a gente tem a parte de, basicamente, a parte de amortização e sistemas, não, e análise de sensibilidade, que é a análise de projetos, propriamente dito, que eu particularmente acho complicado trabalhar à distância. Então, a minha posição é que a gente teria condição, assim, de tocar até final de maio, tá? Depois eu acho que vai ficar um pouco difícil, tá? Mas eu vou entrar num acordo com a coordenação de curso, tá? E a gente vai comunicar vocês bem certinho, deixar vocês bem atualizados sobre essas decisões, tá? Então, esse é o contexto geral do IFSC, aulas presenciais suspensas até o dia 30 de abril, e depois do dia 30 de abril, algumas unidades curriculares poderão ser suspensas, tá? E da nossa unidade curricular, a gente teria condição de tocar um pouquinho mais aí até final de maio, quem sabe, tá? Dessa parte geral aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode intervir. Boa noite para quem chegou depois, tá? A gente acabou começando, mas estamos ainda nos aquecimentos aí. Nada, pessoal, são essas informações que vocês têm até agora também, né? Bem, falando de economia, complicado, né? Um cenário bem incerto, né? Inseguro. Eu venho acompanhando o movimento, principalmente das bolsas de valores, né? Tem dado um sinal de pelo menos de parar de sangrar, né? Parar de cair. O dólar também, que bateu já 5,20, agora deu uma acalmada, né? Mas ainda é muito cedo para a gente falar de que a gente chegou no final do poço, no fundo do poço, e está retomando, né? Vocês escutaram aí o ministro falando que nós teremos meses duros pela frente, e ele fala do mês de junho e julho, tá? Então, está muito inseguro o cenário, está muito incerto esse cenário aí, tá? A nível de economia local, né? Esse grande embate se retoma, né? As atividades se mantém fechado. Isso aí é uma questão muito complicada também, na minha opinião, muito complexa, né? Porque se a gente não acalmar ou não diminuir a velocidade de transmissão, é certo que o sistema de saúde vai entrar em colapso, né? Nós não vamos ter leitos para todo mundo, a gente não vai ter respirador, a gente não vai ter médico, porque os médicos também adoecem, né? Então, essa prolongação, né, da contaminação, ou desaceleração da contaminação, eu acho que é o grande objetivo aí do isolamento social, da quarentena. Claro que há um custo muito alto, né? Pequenos negócios, pequenas indústrias, comércio, começam a ter dificuldade, né? Porque não gera receita, né? As despesas, principalmente a despesa de folha de pagamento, continua, né? O governo abriu os cofres, né? Para tentar remediar a situação, né? Parece que, assim, a curto prazo, é um remédio amargo, né? Mas que tem que ser tomado.
Não sei se é o suficiente, acho que não. Acho que o impacto é muito grande pelos valores que foram apresentados, né, pela equipe econômica. Acho que vai ter que ter mais ajuda no futuro, tá? A grande reflexão que fica, né, e quem sabe fica aí digamos, uma lição, né, para todos os governos, né, que de nada adianta, né, fazer equilíbrio ou buscar um equilíbrio das contas fiscais. Claro que isso é importante, a gente não discute isso, mas veja o seguinte, sempre aquele aperto sobre a classe trabalhadora, sobre aquele que ganha menos, sobre o assalariado, sobre a própria previdência, né, que acabou, vamos dizer assim, judiando de muitas pessoas, né? De nada adianta, né, todo esse esforço para manter um equilíbrio. Agora o governo teve que abrir, né, os cofres, né? E ninguém mais fala em equilíbrio fiscal, ninguém mais fala em roubo nas contas públicas. Por quê? Porque agora a hora da mão do Estado, né? Da mão do Estado intervir e ajudar, né? Da melhor maneira possível a população, tá? Então, a gente vem há anos, por exemplo, o Sistema Único de Saúde vem há anos fechando leitos, né? Por quê? Porque não tem recurso na saúde, porque lá de cima houve um enxugamento dos recursos da saúde, então vai fechando leito, vai fechando leito. Qual é o custo agora de abertura desses leitos, né? Quanto que vai custar e também agora digamos assim, o estrago já está pronto, né? Já está feito. Então, quem sabe as nossas autoridades políticas e econômicas repensem bastante, né, essa questão de só buscar o equilíbrio, né? E quem sabe olhem para a população no sentido assim de inclusão e de um pouco mais de igualdade, né, para todos nós, né? Igualdade, as mínimas condições de saúde e educação para todos, né? Quem sabe trabalhando de forma preventiva seja mais interessante, tá? O Rafael colocou dois questionamentos, né? O primeiro, por que em meio a tudo isso as outras moedas estão só subindo? Acho que você fala do dólar e euro, né? Estão baixando um pouco os combustíveis. Tá. Já vamos lá, Rafael. Então, primeiro, vamos começar pelos combustíveis. Por que está baixando o combustível? Porque a Organização Mundial do Petróleo ela estabeleceu uma redução no nível de extração de petróleo, né? Existe uma organização mundial que controla, os países são obrigados a informar se estão explorando mais petróleo ou menos. Então, essa agência, vamos chamar assim, essa organização, está indicando uma redução na produção, né, ou na extração de petróleo, tá? E os preços estão caindo e as moedas estão subindo, justamente é uma questão que foi para vocês desenvolver, que é a lei da oferta e da procura. Por que está caindo, por que está subindo o dólar? Né? Porque a moeda está ficando mais escassa. Né? Por que está subindo o euro? Porque a moeda está ficando mais escassa. Por que os combustíveis estão em tendência de baixa? Porque, com essa quarentena, muita gente ficou em casa, né? O consumo de combustível vem caindo fortemente, né? E aí o preço cai, tá? É uma questão mesmo de oferta e procura, tá? Quando a oferta sobe, os preços entram em tendências de queda. Quando a oferta aumenta, quando a oferta diminui, o produto fica mais escasso e a tendência é de aumento de preço. Tá? Então, mais ou menos esse cenário aí.
aula que a gente teve presencial, não lembro se foi na primeira ou na segunda, eu lembro que a gente falou do... eu falei e um colega de vocês mencionou a questão do estado mínimo, né? Veja, pessoal, que estado mínimo realmente quando as necessidades atingem grande parte da população, não tem como adotar a ideia de estado mínimo, né? Estado mínimo seria assim, ó, o mercado que se vire, né? Não é assim. Vocês viram que o governo está abrindo um tesouro, né? Distribuindo dinheiro do tesouro para manter população, manter os empregos e assim por diante. Então, o colega disse, eu lembro que era um colega que sentava nos fundos e usa óculos. Boa noite, professor. Por acaso eu entrei na sala agora. É o Rafael. É o Rafael, isso. né? Isso. Eu fiz esse questionamento em relação ao estado mínimo, e aí até agora foi ontem, Boris Johnson, que é um cara ultraliberal, agradeceu a questão da recuperação dele lá no Reino Unido por conta da saúde pública, né? Então, esse foi um fato, assim, muito marcante do ponto de vista da economia, que é um cara que ele prega justamente o contrário, ele é radicalmente contra essa questão da participação do Estado, mas teve que dar o braço a torcer. Eu acabei de entrar na sala agora, eu não tinha conseguido conectar antes, por acaso cheguei bem nesse momento. Tranquilo. Mas é isso aí. No estado mínimo funcionaria assim se toda a população fosse igual, né? Se a gente tivesse uma renda assim boa, alta para todo mundo, mas aqui no Brasil estamos muito longe disso, né? E aí a interferência do governo ela se faz necessária. Não temos outra saída. Tá? O que mais, pessoal? Pode perguntar, fiquem à vontade aí, antes de eu passar para as atividades que foram propostas, né? Vocês fiquem à vontade aí para fazer comentários. Professor, eu cheguei agora, eu não sei o que tu acabou comentando antes aí, perdi sei lá, 15 minutos, meia hora de aula, aí se teve alguma consideração importante? A gente até gravou, Rafael, mas assim, a gente estava mesmo falando do contexto do IFSC, do contexto das unidades curriculares, né? E a minha proposta, então, é que a gente consiga tocar um pouco mais ainda até maio, por aí, tá? Então, não teve muitas novidades. Até, professor, tu falou até maio aí, parece que o governador espichou essa questão do isolamento social para a educação até 31 de maio para todos os graus de educação, né? Eu não sei se o IFSC já se posicionou, como é que está. Rafael, é assim, o governo tem um decreto, né, estadual, então a gente obedece ele. A regra é assim, a gente pode até prolongar mais, mas a gente não pode voltar antes, tá? Então, pelo decreto estadual, a gente já está sem atividades presenciais até maio, tá? Até 30 de maio. Mas o IFSC determinou que até 30 de abril continuem as atividades que a gente chama atividades não presenciais. Depois do dia 30, vai haver alguma mudança. Tá? Pode haver suspensão parcial. O que acontece suspensão parcial? O professor que acha que não tem como tocar a unidade curricular, ele vai oficializar isso para a coordenação de curso e as aulas vão parar. Então, vamos supor assim, um professor, sei lá, cálculo, não sei também, né? Eu só dou um exemplo, economia não vai parar, por enquanto. O professor vai dizer, não tem mais condição de tocar, então essa unidade curricular vai ser suspensa. Tá? Esse é o cenário. Agora, estamos no processo de transição. A partir do dia 22, eu respondo como diretor do campus também. Então, a gente já está participando de algumas reuniões lá na frente, vamos dizer assim, olhando um cenário bem mais longe. O que tudo indica
é que 30 de maio não vai ser o suficiente, tá? Eu não estou afirmando isso, vocês não podem dizer assim, o professor disse que não vai voltar. Não é isso, tá? O cenário que está sendo colocado aqui é que a gente não tenha um retorno de aulas presenciais a curto prazo. Aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, como é que vai ficar? Não sei. Não sei. Os dirigentes também não sabem como que vai ficar o semestre, etc. Tá? Existem muitas dúvidas, muitas questões ainda que vão se resolver. Tá? As decisões, pessoal, estão sendo tomadas, tipo assim, de uma semana para outra, ou no horizonte máximo de 15 dias. Então, a gente não pode afirmar nada para vocês. Se o semestre acaba agora em julho, junho, é muito prematuro fazer isso, tá? Rafael, postagem sim, recebi. A Carol, há algum país em estado mínimo que funcione, que conseguiu lidar com o coronavírus, ou o Estado, ou assim o Estado teve que intervir na economia? Olha, Carol, eu não tenho esse exemplo para te dar de qual país. O que eu acho é o seguinte: existem países que estão intervindo menos, porque precisam intervir menos. O maior contato que eu tenho hoje é com o Canadá, tá? A gente não ouve, né, falar do Canadá no noticiário. Lá estão em quarentena, né? Mas existe sim uma interferência do Estado, não é Estado mínimo, é reduzido, mas não é mínimo. E tem alguns exemplos de países menores, né? Nova Zelândia, algo assim, tá? Mas, de certa forma, todos os países tiveram que abrir os cofres, né? Os Estados Unidos é uma coisa de louco, a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos está colocando em circulação, tá? É absurda. A última vez que os Estados Unidos fez isso foi na crise de 2018. O dólar bateu os índices menores, né? Aqui no Brasil, que eu até me arrisco a dizer que a gente nunca mais vai ter uma situação dessa, que chegou a um e alguma coisa, né? E aí, professor, mas por que o dólar caiu naquela época? Porque é um excesso de dólar, né? É um excesso de moeda em circulação, tá? Então, por isso que ele cai, tá? Então, Carol, eu não consigo responder toda a tua pergunta, tá? Mas de forma sintética, todos os países tiveram que interferir, tá? Uns mais, outros menos. O que mais? Nada mais? Deixa eu só ver aqui. Bem, a primeira semana, pessoal, de atividade não presencial, eu encaminhei uma atividade com 4 perguntas. Inclusive, essas perguntas foram retiradas de provas anteriores, tá? A primeira delas, eu vou falando, vou tocando. Se alguém não pedir para parar, eu vou tocando, tá? Se por acaso ficar mudo, também me chame no chat aí. A primeira diz: pode-se afirmar que a inflação no Brasil está sob controle. O que significa o termo inflação? Quais os tipos de inflação? E qual era o tipo de inflação que predominava no Brasil? Tá? Bem, primeiro, o Brasil hoje vive uma situação
de inflação sob controle, tá? Mesmo na época, aí no finalzinho do mandato da Dilma, aí, que teve uma aceleração, né, da inflação, a gente não perdia o título de inflação sob controle. O que é inflação sob controle? O governo estabelece uma meta. Então, o governo diz assim, a meta de inflação para 2020 é 5%, tá? E ele tem digamos, um lastro, para mais ou para menos. Quando o governo mantém a inflação dentro desse... Vamos dar um exemplo aqui, que a meta de inflação estabelecida para 2020 fosse 5%. No máximo de 6%, no mínimo de 6 a 4%, tá? Seria o intervalo de trabalhar. Se o governo consegue manter, se o Banco Central mantém essa inflação dentro desse índice, aí dentro desse nível, o país tem a inflação sob controle. Tá? Quando isso ultrapassa, quando os níveis de inflação saem desse patamar estabelecido, existe toda uma metodologia, o Banco Central tem que justificar, etc, etc. Tá? Então, hoje nós vivemos um estado de inflação sob controle. A inflação, pessoal, é o primeiro indicativo na área econômica se o país está organizado ou não. Então, um país que tem a sua economia organizada, é o dever de casa, como eles falam, é ter a inflação sob controle. Um país que não tem a inflação sob controle, ela é considerada uma economia desorganizada. Tá? Não é confiável uma economia que não mantenha a sua inflação sob controle. Tá? Bem, o que é inflação? Né? Inflação, entre outros, né, entre tantos os conceitos que vocês podem ter encontrado de inflação, inflação é um aumento generalizado e acelerado dos preços de uma economia, né? Ou um aumento acelerado de todos os preços da economia, né? De todos os valores. Então, aumenta a cesta básica, aumenta combustível, aumenta a eletricidade, aumenta a mão de obra, todos, né? Todos os setores da economia têm um aumento de preço e também acelerado, quer dizer, os preços não param de subir. Esse é o conceito de inflação. Aproveitando que a gente falou da questão da moeda, um dos conceitos também de inflação é excesso de moeda em circulação. Mas como assim? Como excesso de moeda em circulação? Mesmo que a gente não tivesse tido a pandemia do coronavírus, se alguém for lá para Buenos Aires, vocês vão ter que levar um monte de dinheiro, um monte de moeda, né, que se chama peso, que eu acho que está abaixo de 10 centavos um peso. Né? Então, o excesso de números, né, que você tem em uma economia, excesso de números de uma moeda, também é inflação. Lembra que eu falei que em economia nem tudo é veneno, nem tudo é remédio? Agora o governo está colocando dinheiro em circulação, tá? Principalmente os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos colocou trilhões em circulação. Se não tivesse um processo de crise, poderia gerar inflação, tá? Por quê? Havendo muito dinheiro em circulação, há uma tendência de aumento de preço. Em 2008, que foi a última enxurrada de dinheiro que a economia americana despejou no mercado, gerou inflação nos Estados Unidos. Mas isso era desejável. Por quê? Porque o país estava passando por um período de deflação. Tá? Então, era desejado esse processo de inflação. Tá? E aí, eu pergunto para vocês quais os tipos de inflação, né, que está lá nos slides, né? Inflação de demanda, inflação de custos, inflação inercial. E pergunto qual o tipo de inflação
que era predominante no Brasil. E a resposta, né, para esse questionamento é a inflação de demanda. Tá? Por quê? Porque os empresários também tiveram que mudar a mentalidade com o Plano Real. Os empresários, na época do processo inflacionário acelerado no Brasil, eles escondiam os produtos, né? Então, acabava o produto nas prateleiras, esperando um aumento de preço. E os empresários entenderam que eles precisavam ganhar dinheiro no volume de produção e não mais nessa questão de esconder o produto, tá? Então, essa era a primeira pergunta, né, da primeira atividade, tá? O Rafael está falando aqui, pedindo para que eu comente um pouco sobre micro e macroeconomia, tá? Ótimo. Eu vou explicar aqui, mas a gente vai complementar mais tarde, tá? A macroeconomia, pessoal, ela trabalha com um conjunto, né, um conjunto agregado dos segmentos, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de Selic, a gente está falando de macroeconomia, tá? Então, é o conjunto macro e seus agentes, tá? Isso é macroeconomia, é o grande guarda-chuva. Então, inflação é macroeconomia, Selic é macroeconomia, dólar é macroeconomia, né? E microeconomia, ela é focada em um segmento apenas, tá? Explicando de forma mais simples. Então, quando eu estudo, por exemplo, o setor automobilístico, quando eu só falo do setor automobilístico, as vendas do setor caíram, né? A inflação do setor automobilístico. Quando eu determino um ambiente específico, um ambiente só, um setor só, no caso automobilístico, eu estou falando de microeconomia. Tá? Macro é o conjunto de elementos da economia como um todo, eles interagem. Já a microeconomia é só o segmento de automóveis, os consumidores de automóveis, os fornecedores de peças de automóveis, é um segmento único. Macro é o geral, tá? A grosso modo era isso, tá, Rafael? Ok. Inflação, pessoal, tá tranquilo? Sobre as questões de inflação, tipos de inflação, beleza? Tá ok. A questão número 2, quais são os dois índices, né, usados para medir a inflação no Brasil? Tá? Então, a resposta para essa questão também está lá nos slides, né? E a gente tem os dois principais índices, que é o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e o IGPM, né, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Tá? E aí, pede para falar as diferenças, vocês lendo os slides ou até mesmo buscando na internet, vocês poderiam construir exemplos e definições ali. A única observação que eu faço é a metodologia, né? O IPCA utiliza a renda familiar de 1 a 40 salários mínimos, né? E o IGPM de 1 a 5. Né? Então, sempre o IPCA demora mais para acelerar ou desacelerar, e o IGPM ele é mais rápido, tá? Porque ele é mais sensível a qualquer alteração. Tá? Rafael faz um comentário que se imprimir mais dinheiro, daí que gera mais inflação. Exatamente. Tá? Exatamente. Não gerar dinheiro é ruim. Mas professor, eu quis comentar o comentário do outro lá. Eu achei que se imprimir mais dinheiro, a inflação vai subir, né?
Ou não é isso que acontece? Ah, sim. Agora que eu vi o comentário do Ivan. Beleza, Rafa. Ele é comentado e eu falei embaixo, né? Eu pensei... Não, é isso aí mesmo. Né? Mas o chat é para isso, tá? Vocês podem ir interagindo. Só que às vezes, por estar olhando em 2, 3 lugares, a gente passa desapercebido. Por isso que eu gosto até que vocês falem, que é melhor. Sim, é bem isso, tá? Seria muito fácil para o governo, né? Emitir dinheiro, né? Ele é o dono ele é o chefe da Casa da Moeda, não é? Então ele emite mais dinheiro, pronto, resolve o problema. Voltamos àquela regra inicial. Nem tudo é remédio, nem tudo é veneno, né? E aí fica uma pergunta, essa vai ficar para a prova, tá? Mas e afinal de contas, como é que o país, né? Como é que a economia define se faz mais dinheiro ou não, né? Quem é que controla isso aí, né? É em ouro, como é que funciona isso aí? Vou deixar como curiosidade, tá? Para vocês pesquisarem. Era até minha pergunta agora, se realmente essa questão de imprimir mais dinheiro não é de fato a impressão lá em papel, né? Não é assim, o papel impresso. Como é que o governo faz essa oferta de dinheiro no mercado, né? Não depende literalmente da Casa da Moeda, né? Essa era a minha dúvida. Não é só questão de circulação de papel em si. Como é que se dá essa questão de injeção de dinheiro no mercado? Essa oferta, né? Veja o seguinte, pessoal. O dólar é a economia, o dólar é a moeda tida como a moeda mais segura do mundo, né? Então, quando há qualquer abalo, todo mundo quer comprar dólar. De fato, se todo mundo, isso já é consenso, né? Que existe muito mais dólar do que seria possível, né? A transação dele. Não existe mais lastro, tá? Então, não existe mais referência. O país tem tantos quilos de ouro como era uma vez, né? O país tem tantos milhões de título e ele pode emitir moeda. Atrelado a esse volume de ouro, essas coisas aí. Não existe mais isso aí, tá? Isso aí hoje é a autorregulação da própria economia. Então, análise do ministro, do pessoal do Banco Central, que faz o equilíbrio, né, dessa emissão de moeda, né? Fica aqui como é que eu vou dizer, um destaque, tá? Só por curiosidade. Para quem assistiu a série La Casa de Papel, para ser sincero, eu achei a série assim meia boca, né? Acho que faltou muita criatividade para o pessoal que escreveu essa série aí. Mas se tem uma coisa boa dessa série, foi o final da temporada 1. Alguém assistiu? Só para eu ter uma ideia. Pode falar, não precisa nem escrever. Sim. Então, o professor, né, o mentor lá do Grande Assalto, ele faz um discurso final lá que eles não roubaram a Casa da Moeda, né? Que eles não fizeram isso. Por quê? Porque não saiu nem um centavo do dinheiro que tinha lá na Casa da Moeda, eles não levaram. O que aconteceu? Eles produziram dinheiro. E aí levaram aquilo que eles produziram, né? E aí ele fala que, não sei em que ano, o Banco Central Europeu fez a mesma coisa e não foi considerado roubo, né? Então, vamos dizer assim, que eles levassem 100 milhões de euros naquele roubo, mas foi o dinheiro que eles fizeram, que eles produziram, tá? Então, eles não consideram um roubo. É bem legal essa parte final, achei... pelo menos ali os caras conseguiram botar criatividade, porque no restante da série, na minha opinião, foi bem fraquinho, tá? Mas assim, só para finalizar, a emissão de moeda não tem mais
não está atrelado a mais nada de um país, a não ser a economia dela mesma. Tá? Então, na verdade, é uma grande máquina, né, que funciona sob autorregulamentação. Tá? E aí, vamos emitir dinheiro, então, à vontade. Aí o processo inflacionário dispara. Né? Se o governo retém o dinheiro, daí também complica. Né? E o governo faz isso, tá? A gente não vai conseguir falar tudo, o funcionamento da economia, mas, por exemplo, os compulsórios, né, que os bancos são obrigados a repassar para o Banco Central. Tá? Então, assim, o governo aumenta esses compulsórios para tirar dinheiro de circulação. Então, o que acontece? De cada R$100 que você leva para o banco, que você deposita na sua conta, o operador, Bradesco, Banco do Brasil, os bancos comerciais que a gente tem contato, eles são obrigados a devolver para o Banco Central. Então, por isso que quando a gente deposita dinheiro lá, não ganha nada, né? E quando a gente está negativo, o juro é alto. Por quê? Porque daí tantos por cento o banco tem que repassar para o Banco Central, não fica com o banco local. E a volta desse dinheiro ele é muito caro. Por isso que quando baixa a Selic é bom para os bancos, né? E bom também para o consumidor, tá? Então, o governo, quando ele aumenta o compulsório, ele retira dinheiro de circulação, tá? Mas fica a dica, dá uma olhadinha aí, qualquer site aí, vocês vão entender essa dinâmica aí de produção de dinheiro. Eu só adianto que não está atrelado nem ao ouro, a nada disso, a títulos e assim por diante, tá? Bem, falamos dos dois índices, o tempo passa muito rápido, né? A terceira questão é uma questão de prova também. No segundo semestre de 2004, o Banco Central do Brasil elevou a taxa de juros Selic. Em relação ao processo inflacionário, né? Qual é a provável razão que levou a autoridade monetária a tomar tal decisão? Como eu exemplifico. Bem, regra geral. Se sobe a Selic, é porque a inflação está acelerando, tá? O processo inflacionário está acelerado. Um remédio para conter a inflação é o aumento da taxa Selic. Por quê? Porque fica mais caro para o consumidor e para as empresas pegarem dinheiro no banco. Selic, né, já respondendo uma questão que entra depois, é o sistema especial de liquidação e custódia. Tá? Falando em palavras mais simples, existe o Banco Central e os bancos comerciais, os operadores, aí, Bradesco, Banco do Brasil, cooperativas de crédito, etc. E eles pegam o dinheiro do Banco Central. Todo o dinheiro que eles pegam do Banco Central é pela taxa Selic. Tá? Então, quando aumenta a Selic, os bancos pagam mais ao Banco Central e também cobram mais do consumidor. A verdade é que quando baixa a Selic, e a gente está com uma Selic assim, bem baixa agora, a pergunta também é outra questão, às vezes o consumidor não chega até ele essa queda. Tá? É lamentável. O banco acaba ganhando muito dinheiro. Tá? Então, por que o Banco Central aumentou a taxa de juros? Em relação à inflação, tá? Porque na avaliação do Comitê de Política Monetária, a inflação estava mostrando sinais de aceleração, ou coisa assim, né? Se alguém colocou também, porque a inflação estava subindo. É isso aí mesmo, tá? É esse processo aí. E a última questão da primeira atividade fala do comportamento da demanda em um sistema de concorrência pura. Aí abre o esquema excesso de oferta, né? Escassez de demanda. Então, são duas coisas, tá? Mas que fala a mesma coisa. O que está entre parênteses pode apagar.
O que é excesso de oferta? Muitas indústrias ofertando um determinado produto, um determinado serviço, tá? Mas eu poderia não ter excesso de oferta. A minha oferta poderia estar normal, mas eu tenho uma escassez de demanda. Ou seja, eu não tenho gente procurando. Então, eu estou falando a mesma coisa, tá? Então, excesso de oferta ou escassez de demanda gera, lá no slide aparece para vocês, gera um aumento dos estoques e uma tendência de redução dos preços. Tá? Então, muita oferta, eu tenho várias empresas produzindo essa garrafa, né? Uma concorrência muito grande. É uma situação, tenho várias empresas disponibilizando esse produto no mercado. Vai gerar uma oferta muito grande, um excesso, né, de produtos, com uma tendência de redução de preço. Mas, professor, não aumentou a oferta. Tinha 100 empresas e continua 100 empresas. Mas houve uma escassez da demanda. O que é escassez de demanda? Poucos consumidores querem comprar essa garrafa. Então, acaba sobrando muito produto também. E aí, a diminuição de preço é a tendência mais clara, tá? O que tem que ficar bem claro também, pessoal, oferta quem gera a oferta? A empresa, uma organização, uma instituição. Nós ofertamos cursos para vocês, né? Então, isso é oferta. Demanda é o consumidor, tá? Então, excesso de oferta, excesso de produção, escassez de demanda, poucos consumidores, ou o juro está muito alto, os consumidores não querem, ou muitos desempregados não têm renda, então a renda afeta a disposição dos consumidores em comprar, tá? Olha, eu preciso que esse esquema esteja bem claro para todos, tá? Porque esse esquema tem dois. O outro é o contrário, né? O outro é a escassez de oferta. Ou seja, eu não tenho muitas empresas produzindo, né? Ou eu tenho um excesso de demanda. Muita gente querendo comprar essa garrafa, né? Formam-se filas de consumidores esperando o produto e há uma tendência de aumento de preço, tá? Então, as empresas têm essa garrafa, tem muitos consumidores que querem ela começa a dizer, não, vale 10. De repente, não, vale 10,50, vale 11. Há uma tendência de aumento de preço. Está claro isso? Pergunta. Fechamos a atividade 1, tá? Ótimo. Pessoal, nós vamos acelerar um pouco, né? Já são 19h40, mas antes que algumas pessoas saiam, e às vezes por um compromisso que a gente está extrapolando o tempo, eu vou fazer, não precisa só me aguardar, eu já faço uma chamada online aqui, tá? Não estou dizendo que isso aqui vale presença nua e crua, as duas aulas que a gente está lá, tá? Porque esse é um tema também muito discutido hoje, tá, pessoal? Dentro do IFSC. O professor Ricardo trabalhou 10 aulas na modalidade não presencial. Ele vai validar as 10? De cara, eu vou dizer que não. Tá? De cara, eu vou dizer, não dá para validar as 10. Por quê? Porque teve alunos que não tiveram acesso, que tiveram alunos que não participaram. Então, eu posso, digamos assim, querer recuperar algumas aulas dessas aí, tá? Isso é normal. Então, mas a gente não sabe qual a posição da instituição quanto a isso, tá? Deixa eu ver aqui na minha lista de presença. Aqui fica difícil, né? Porque não está em ordem, tá? Está em ordem, sim. Então, nós temos o Cláudio e o Christian, estão aqui. Da letra D, a gente tem quem?
Daniel Lopes. Não, Daniel Lopes Casa, isso. Depois, nós vamos lá para o Guilherme Gustavo. Temos dois Gustavo. O Guilherme Cassol está? E o outro Guilherme, qual que é? Não é Guilherme, é o Gustavo, né? Gustavo Detone, tá. Gustavo. O Gabriel não está. Hernani Ivan. João. Quem mais aqui? Jota. Tem ninguém. Camila Karen Carol. Mateus e os Rafaels. Rodrigo, o Wellington e Vanderlei. Ótimo, pessoal. Ok. Vamos lá. A segunda atividade. Vou achar aqui. Bem, vai até mais rápido. O que é Selic? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá? Em outras palavras, é a taxa, é o custo do dinheiro que sai do Banco Central para os operadores financeiros. Entenda, operadores financeiros aí, todas as instituições que lidam com dinheiro. Tá? Então, quando uma empresa produz um produto e parcela a sua venda, ele acaba utilizando o próprio empréstimo, né, da Selic. Se esse juro aumenta, as vendas a prazo ficam mais caras, tá? Em função dessa taxa Selic, tá? Então, é a taxa que norteia os juros de uma economia. No caso da nossa economia, né? Nos Estados Unidos, eles chamam de taxa básica de juros. Quais os impactos para a economia, pessoas e empresas, quando essa taxa aumenta? Quando o governo decide aumentar a Selic, de certa forma, encarece, né, o financiamento, seja do financiamento de custeio, de vendas, todos os tipos de financiamento. Tá? Então, se a taxa de juros Selic sobe, os juros da economia sobem para as empresas e para as pessoas. Né? As compras a prazo ficam mais difíceis, ficam mais caras. Então, qual é o impacto? Sobe o juro, né? Sobe a Selic, o custo do dinheiro fica mais alto para todo mundo. Tá? E aí é um excelente remédio para conter a inflação. Então, a inflação começou a dar sinais de aceleração, aumenta a Selic. A inflação começa a diminuir. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente saiu, no final do governo Dilma, a gente estava com a Selic de 16% ao ano. Hoje ela está 3,75%. Tá? A única coisa é que os juros para nós consumidores não baixou tanto. Né? Qual é o valor dessa taxa atualmente? Eu já falei, né? 3,75. Eu me arrisco a dizer que essa taxa deve cair mais, né?
para estimular as empresas e as pessoas a comprarem, né? A usar o pouco dinheiro que tem. Bem, quem determina e com qual frequência essa taxa é revisada? Tá? Existe um comitê de política monetária do Banco Central do Brasil, tá? E eles podem mudar a metodologia, mas atualmente a cada 45 dias esse comitê se reúne, né, para discutir se mantém, né, a taxa de juros Selic, se diminui ou se aumenta. Normalmente, quando ela entra em tendência de baixa, que é como está agora, dificilmente de uma reunião para outra muda a direção. Se estava baixando, ou continua baixando ou se mantém, né? Se estava subindo, ou para de subir e se mantém, né? Ou nunca subiu de uma vez e desceu outra, não é assim que esse comitê trabalha com a dose, né? A gente chama de calibrar a Selic. A Selic, então, ela é calibrada. Então, é um comitê, no final, são 2 dias de reunião, no final de 2 dias das análises, das defesas de todos os membros desse comitê, se faz uma votação, né? Se aumenta a Selic, se mantém, se diminui, assim por diante. E, às vezes, o mercado já entende, por exemplo, a Selic, o comitê decidiu por manter a Selic. Mas como é que foi essa decisão? Foi unânime? Houve um voto só para manter, os outros não? Quer dizer, o mercado já interpreta o seguinte, já não há consenso entre esse comitê, a Bolsa já pode ter alguma oscilação, ou seja, já causa algum desconforto, né, nos investidores, simplesmente por, às vezes, uma votação não ser unânime, ser uma votação dividida quanto à manutenção da Selic. Pessoal, dei uma acelerada para a gente cumprir os dados aqui. Sim, só para a gente comentar da Selic, tu falou do governo Dilma em 2014, 16, não foi 16, tá? Na verdade, ela foi 11,75. E quando o Lula assumiu em 2003, a Selic estava em 26. Ela foi caindo até 2010, quando chegou num patamar menor. Não chegou no nível que está hoje, mas veio numa decrescente. Então, na verdade, em 2014, quando a gente teve a crise, não foi 16, tá? Foi 11,75. Só para a gente falar uns dados mais próximos, assim, é o gráfico que está aqui na... Tá bem facinho de achar na internet. Eu fiquei muito curioso, porque eu não lembrava de ser 16. Eu fui conferir. Será que eu viajei aqui? Pelo menos os dados que eu encontrei na internet não são esses. Inclusive, eu achei muito interessante que em 2003 ela era 26,5%. E veio numa decrescente. Subiu um pouco em 2005, aí baixou, subiu em 2009, baixou. Em 2011, 12,5%, baixou de novo em 2013. Aí em 14, ela fechou a 11,75, em 16, pós-Dilma, chegou a 14,25, e aí começou a decrescer. Então, qual foi o pico aí, segundo o seu dado? Vamos ver aqui. Em janeiro de 2016, ela estava em 14,25. Em 2014, ela fechou o ano em 11,75. 14 foi o pico, isso, exatamente. Eu falei 16, né? É 14. Uhum. Isso aí. 11,75% taxa Selic em 2014. No final do governo Dilma é que ela teve o pico, né? Isso. Isso aí. 11,75, não 16. Não foi 16, não. Beleza. Mas veja o seguinte, então a gente está hoje com 3, né? A gente está com, vamos, a grosso modo... Menor valor histórico. Né? 1/3 do que ela estava. Mas a gente não consegue, por exemplo, lá no banco, pegar juro a 1/3 do que estava, mesmo na pior época aí, no final do governo Dilma. Ou seja, às vezes lá na ponta para o consumidor,
a gente não consegue ter o benefício da queda, né? Isso que eu quis dizer, tá? Mas os números, tudo bem, Rafa, acho que eu me confundi mesmo. Mas só falando, eu sou cliente da Caixa Econômica, né? Como é que pode as coisas inverterem tanto? Eu sou cliente da Caixa Econômica e tenho um limite de cheque especial. Normalmente eu não uso, né? Salvo algumas exceções. Aí agora veio uma notificação aí que o juro do cheque especial da Caixa Econômica, no cliente de relacionamento, passou a 2,33% ao mês. Tá? Como que agora, né, na época de crise, o banco consegue diminuir a taxa de juros? Por que não, vamos supor que não tivesse ocorrido essa pandemia? Os bancos não estariam fazendo esse tipo de proposta, né? É lamentável. O sistema bancário no Brasil, para mim, é um roubo oficializado. Só um parênteses também, professor, eles são banco estatal. Se tu vai negociar com o Santander, Itaú, qualquer banco privado, a conversa é um pouco diferente. Sim. Não é... Inclusive, os juros do crédito imobiliário, quem fez baixar foi a Caixa Econômica, porque os bancos privados, nenhum ofertou crédito antes dos bancos estatais terem a forma de crédito que tem hoje. Eles são organizados com uma federação, que se chama FEBRABAN, né? Então, entre eles não vão brigar, tá? Aí a importância também, né? A importância da gente manter um banco estatal como regulador, né? Regulador dos preços, né? Dos preços, dos juros e assim por diante. Então, quando a iniciativa privada estiver só ela, né? No Brasil não existe essa questão aí. Existe um grande acordo entre eles e ninguém vai sair desse acordo, pode ter certeza. O que mais, pessoal? Para nós finalizarmos, fique bem à vontade aí. Uma das coisas, professor, que eu acho que seria bem interessante acontecer, independente de governo, nenhum governo até hoje fez, né? E esse já deu sinal que não deve fazer, é abrir a questão dos bancos, né? Abrir que hoje a gente tem um cartel de banco, né? Isso foi bastante falado na eleição, todos os candidatos falaram sobre isso, mas nenhum fez, né? Acho que independente de partido, todos eles falaram, e o PT teve, não fez, Fernando Henrique teve, não fez, enfim, todo mundo teve, ninguém abriu, e o Bolsonaro, acredito, está sinalizando assim que não vai abrir, que é uma coisa que chama atenção aqui, é fechada essa questão dos bancos, né? Não entra, é difícil entrar uma outra instituição, né? Como hoje tem na Europa, Estados Unidos, a gente comentou na primeira aula, até foi a quantidade de banco que tem lá, né? Os caras te mandam carta em casa para abrir conta. É um cartel, né, Rafael? É um cartel, né, oficializado, né? E, claro, é uma dificuldade. Veja que quando eles falaram que iam tirar a bagagem lá para baixar o valor da passagem, eles tiveram que voltar atrás. As companhias aéreas, além de estar cobrando o despacho da bagagem, estavam aumentando os preços das passagens aéreas. Verdade. Então, não tem o que fazer. No Brasil, existem alguns cartéis, e no caso do sistema financeiro é o maior deles, né? Se vocês pegarem, é bem fácil de achar na internet aí, pegar o lucro dos bancos privados aí, Santander, Itaú e Bradesco, cara, é uma loucura. É uma loucura. O valor, lucro líquido, né? O lucro líquido é o PIB, cara, de muitos países aí. É uma vergonha, né? E não vai mudar. É uma previsão pessimista. O Rodrigo colocou aqui, professor, essa taxa é anual? Sim, 3,75 ao ano. Às vezes a gente encontra ela mensal, tá? Mas ela o índice melhor de se trabalhar é o anual, tá? É o acumulado que a gente fala, tá? É mais fácil da gente entender, tá? O que mais, pessoal?
Não havendo mais nada, pessoal, eu agradeço a participação de vocês, tá? Me coloco à disposição para a gente conversar mais. Espero realmente que essa situação passe o mais rápido possível. Eu sinto a necessidade de estar com pessoas, sinto a necessidade de estar com aluno em sala de aula, né? A partir de quarta-feira, que terça é feriado, eu devo estar respondendo pela direção do campus também. É um outro desafio que a gente vai enfrentar, mas sempre não quero me desligar da sala de aula, sempre quero ter contato com o aluno, porque é onde eu me sinto bem, onde eu me realizo, onde eu aprendo, né? E muitas vezes onde que também eu sou forçado a aprender, né? E isso nesse processo a gente evolui, tá? Desejo que vocês fiquem bem, aí fiquem saudáveis, né? E sempre que precisarem, nos chame. Então, essa semana, pessoal, a atividade da unidade curricular dessa semana era participar da aula, tá? Participar dessa conversa. Não vai ter mais nada lá, vocês estão livres da minha unidade curricular. Beleza? Ô, professor. Sim. Só para fechar aí, as aulas online, quando tiver, tu vai avisar, vai postar no Cigar lá? Vai ser que nem a de hoje? Beleza. Isso fechou, aí então. Mesmo, tá? Fechou. Eu vou Parabéns e sucesso na tua empreitada aí, professor. Tá, obrigado. Eu conto com vocês. E já convoco vocês também, tá? A gente está reabrindo o processo eleitoral dos coordenadores e vocês vão... Eu estimulo vocês a participarem. A gente tinha parado o processo, mas a gente vai precisar dos coordenadores de curso. Então, não tem como deixar esse processo congelado. Vocês vão ser informados e vão ser convidados a votar, tá? Obrigado, um abraço a todos. Professor, questão da empresa Júnior lá, quando a gente retomar tudo de novo e as aulas presenciais, hein, a gente vai fazer uma eleição nova lá para alguns lá que podem entrar ou vamos manter assim? Assim, Rafael, eu consegui agora, nós conseguimos gerar, obter o CNPJ, tá? Nossa empresa Júnior está 100% legalizada e eu acabei escrevendo um projeto de extensão que se chama Acompanhamento das Atividades da Empresa Júnior. Então, eu escrevi o projeto e coloquei a diretoria nesse projeto para me ajudar, porque sempre vai ter o acompanhamento de um professor. O problema é que parou tudo agora, né? Então, a gente não consegue mais retomar as atividades da empresa Júnior de forma não presencial, tá? Mas, oportunamente, essa atividade a gente vai ter que esperar o retorno presencial. Tá certo, professor. Beleza? Abraço. Certinho, professor. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.